Olá alunos, bem-vindo à disciplina de processo de usinagem. Nessa nossa primeira videoaula estaremos trabalhando com introdução aos processos de usinagem e parâmetros de corte. Os processos de fabricação podem ser divididos de duas maneiras distintas, um que trabalha com remoção de cavaco e outros que trabalham sem remoção de cavaco. Inicialmente estaremos trabalhando com os processos de fabricação que trabalham com remoção de cavaco e esses processos se classificam dentro do processo de usinagem. Posteriormente estaremos trabalhando também com os processos de fabricação que trabalham sem remoção de cavaco. A usinagem ela pode ser dividida de duas maneiras também, entre a usinagem convencional e a não convencional. No nosso curso a gente vai estar trabalhando com a usinagem convencional. Dentro da usinagem convencional nós temos os processos de torneamento, fresamento, fluoração, entre outros, sendo os principais processos de usinagem, o torneamento e o fresamento. O que seria usinagem? A usinagem ela pode ser definida como um processo de fabricação que confere formato, dimensão e acabamento da superfície de uma peça, removendo-se o material excedente ou sobremetal. Essa seria então a definição de usinagem. Para se realizar um processo de usinagem, é necessário se ter uma ferramenta de corte. As principais características da ferramenta de corte que ela deve ter é a sua dureza deve ser superior à dureza da peça que está sendo usinada, ou seja, a dureza da ferramenta de corte deve ser superior à dureza da peça que está sendo fabricada. A geometria da ferramenta de corte é uma informação muito importante também para o profissional de mecânica. O corte ele é sempre executado por um princípio fundamental que é chamado cunha. A cunha, quanto maior for a dureza do material, maior deverá ser o ângulo de cunha. Na figura 2 aqui, nós temos os ângulos de cunhas, que está mostrando os diferentes tipos de ângulos de cunha que nós podemos ter para estar executando o corte dos materiais. Quanto menor for o seu ângulo de cunha, maior vai ser a facilidade que o material tem para cortar a peça que está sendo exposta ao corte. Na figura 3, nós temos a variação do ângulo de cunha. Essa variação se dá da seguinte maneira: quanto maior for a dureza do material que está sendo cortado, maior deverá ser o ângulo de cunha. Quanto menor for a dureza do material, menor pode ser o ângulo de cunha. Um exemplo bem típico que nós temos de materiais de ângulo de cunha de diferentes materiais seria do ângulo de cunha de um formão, que é utilizado para cortar madeira, e também de uma talhadeira. O ângulo do formão, por ser a madeira um material macio, ele pode ter um ângulo mais agudo. Já a talhadeira, por ser utilizada em materiais com dureza superior, ele tem que ser um ângulo um pouco maior. Para quê? Para facilitar a entrada da talhadeira no material que está sendo cortado e também para estar evitando um desgaste maior do material. O ângulo de cunha ele é muito importante na confecção da ferramenta de corte. Porém, somente ele não garante que se essa ferramenta de corte execute o corte da maneira correta. Outros ângulos também vão assumir papel importantes, que vão estar em relação à posição da peça, da posição da ferramenta em relação à peça. Quais seriam esses ângulos? Seriam os que são chamados ângulo de folga e ângulo de saída. Pela figura 5, nós temos representado o que seria o ângulo de folga, representado pela letra F, e o ângulo de saída do material. O ângulo de folga ele vai estar eliminando o atrito entre o topo da ferramenta e o material da peça. Já o ângulo de saída ele vai estar facilitando a saída do material que está sendo usinado e também vai estar influenciando no atrito entre a ponta da ferramenta e o material que está sendo usinado. Quanto maior for o atrito, maior vai ser o aquecimento e, consequentemente, maior vai ser o desgaste da ferramenta. Por isso, então, que o ângulo de saída também é um fator muito importante na determinação da geometria da ferramenta de corte. Os materiais para a ferramenta de corte. A característica principal do material da ferramenta de corte, como já foi dito, ele deve ter uma dureza superior ao material que está sendo usinado. A geometria de corte da ferramenta de corte ela é uma informação muito importante para o profissional de mecânica, porém ela não é a única característica que a ferramenta de corte deve apresentar. Nesse gráfico aqui, a gente tem os principais tipos de ferramentas, os principais materiais que são utilizados para a produção das ferramentas de corte. Temos os aços ferramentas, as lingas fundidas, os aços rápidos, o metal duro e a cerâmica. Existem outros materiais que também são utilizados, porém esses são os principais. Parâmetros de corte.
O que são parâmetros de corte? São grandezas numéricas que definem na usinagem os diferentes esforços, velocidades, entre outros, a serem empregados. Os três principais parâmetros de corte que nós temos são velocidade de avanço, que é representado como avanço pela letra A, velocidade de corte, que é representado por VC, e a profundidade de corte, que é representado pela letra P. A velocidade de corte, ela é importantíssima no estabelecimento de uma boa usinabilidade do material e ela vai variar conforme o tipo de material, a classe do inserto, a ferramenta e também de acordo com a operação de usinagem. Temos na figura 7, que está representando o que seria a velocidade de corte. A velocidade de corte ela pode ser definida como o espaço que a ferramenta ou peça ela vai estar percorrendo, cortando o material em um determinado tempo. Ou ainda também, a velocidade de corte também pode ser definida como uma maneira mais econômica que a ferramenta consegue estar cortando a peça. A velocidade de corte ela vai ser expressa através de uma fórmula numérica, onde nós temos o que? VC, que é a velocidade de corte, ela vai ser igual a π, que é uma constante de aproximadamente 3,14, vezes o diâmetro da peça que está sendo usinada, vezes o número de rotações dividido por 1000. Por que temos essa constante 1000? Essa constante 1000 ela serve para transformar o diâmetro que é fornecido em milímetros, o diâmetro está sendo fornecido em milímetros durante as operações de usinagem, e vai ser dividido por 1000 para quê? Porque a velocidade de corte ela é dada em metros por minuto. Então temos essa constante 1000 para estar fazendo essa transformação do diâmetro que está em milímetro para metro, ou seja, a velocidade de corte sempre vai ser dada em metros por minuto. Por isso que nós temos também essa constante 1000 aí que vai estar fazendo essa transformação. Só que a maioria dos fabricantes eles vão estar informando em tabela a velocidade de corte em função do material, da classe do inserto utilizado. Nesse caso a gente vai estar calculando a rotação do eixo árvore. Essa rotação é calculada da seguinte forma: o N, que é a rotação, é igual a velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro. Temos um exemplo aqui para frisar melhor o entendimento de vocês. Vamos lá. Exemplo 1. Utilizando-se uma velocidade de corte de 160 metros por minuto, qual é a rotação do eixo árvore para a usinagem de uma peça de 60 mm de diâmetro? Inicialmente, aplicamos a fórmula VC vezes 1000 dividido por π vezes d, onde nós temos o que? Vamos substituir os valores agora na fórmula. Qual o valor da velocidade de corte? 160, então a gente substitui, vai ficar 160 vezes 1000 dividido. π é uma constante, que é aproximadamente 3,14, vezes o diâmetro da peça. O diâmetro da peça é 60 mm. Fazendo esse cálculo aí, nós chegamos que temos a rotação aproximada de 849 RPM. O avanço, que é um dos três parâmetros mais importantes, dos principais parâmetros que nós temos de usinagem, ele é por definição a velocidade de deslocamento de uma ferramenta em cada volta de 360 graus de uma peça. Temos na figura 8 a letra A, que vai estar representando o avanço. O que seria o avanço? Seria o deslocamento que a gente tem da ferramenta em relação a cada volta de 360 graus que a peça dá em relação à ferramenta. Temos também a profundidade de corte, que é outro parâmetro muito importante no processo de usinagem. Ela é uma grandeza numérica que define a penetração da ferramenta para a realização de uma determinada operação, possibilitando a remoção de certa quantidade de cavaco. Através da figura 9, a gente pode estar observando, pela indicação da letra P, o que seria a profundidade de corte. A profundidade de corte nada mais é a diferença que nós temos representada pela figura da peça, que está sendo da parte usinada, da parte não usinada. Seria a diferença entre a parte não usinada em relação à parte já usinada, representada pela letra P, que seria essa diferença que nós temos. Existem também dois outros fatores que são muito importantes no processo de usinagem, que devem ser levados em consideração, que é a secção de cavaco e o tempo de operação. A secção de cavaco ela é a área de cavaco que é retirado a cada passe de material que nós temos, a cada passe, a cada operação de usinagem. A secção de cavaco ela é dada através da seguinte forma: S, que é a secção de cavaco, ela vai ser igual a P, que é a profundidade de corte, vezes o avanço que a ferramenta vai estar fazendo. Temos também o tempo de corte.
ou também chamado como tempo principal. Ele nada mais é do que o tempo gasto pela ferramenta para remover o cavaco. E ele é expresso através da fórmula TC, que é o nosso tempo de corte, que vai ser igual a L, que é o comprimento usinado, vezes I, que é o número de passes, dividido por A vezes a rotação. Temos mais um exemplo 2 aqui, para estar frisando melhor o que seria o tempo de corte, secção de cavaco e também o cálculo da RPM. Vamos lá. Exemplo 2. Um eixo de comprimento L, 1350 mm, velocidade de corte 14 metros por minuto, diâmetro 90 mm e avanço de 2 mm. Profundidade de corte 1,5 mm, deve ser torneado longitudinalmente com 3 passos. Aí pede para calcular a rotação, o RPM, o tempo de corte e a secção de cavaco. Primeiro passo para calcular na letra A, nós temos que aplicar a fórmula para estar calculando a rotação. A rotação nós temos através da fórmula que é igual a VC vezes 1000 dividido por π vezes D. A velocidade de corte que foi mostrada pelo próprio exercício, equivale a 14 metros por minuto. Então vamos substituir na fórmula. Então temos 14 vezes 1000 dividido por π, que é igual a 3,14, vezes o diâmetro da peça, que é 95 mm. Realizando esses cálculos, nós chegamos aproximadamente, teremos uma rotação de 46,93 RPM. Porém, a rotação mais aproximada que nós temos lá na máquina, olhando os dados disponíveis que nós temos na máquina, que são 24, 33,5, 48, 67, 96 e 132 rotações por minuto, a que mais se aproxima do nosso calculado é a rotação de 48 RPM. Então, para cálculo do tempo de corte, nós estaremos trabalhando com essa rotação de 48 RPM. Para se calcular o tempo de corte, que se pede na letra B, a gente vai aplicar a fórmula TC igual a L vezes I dividido por A vezes a rotação. O comprimento usinado, que é o L, equivale a 1350 vezes 3, que é o número de passos, que vai ser dividido por 2 vezes 2, que é o avanço, vezes a rotação, que é 48. Lembrando que essa rotação, a calculada foi 46,93 aproximadamente, porém nós temos lá que a mais próxima da máquina, do dado da máquina, é 48, por isso nós estamos utilizando a rotação de 48. Fazendo esse cálculo, nós chegamos ao tempo de 42 minutos, ou seja, seriam necessários 42 minutos para se realizar essa operação requerida. Na letra C, ele pede para estar calculando qual seria a secção de cavaco, a área de cavaco. Para isso, aplicamos a fórmula da secção de cavaco, onde nós temos o quê? S igual a P vezes A. S, secção de cavaco, é igual a P, que é a profundidade de corte, que é 1,5, vezes o avanço, que é 2. Então, realizando o cálculo, nós chegamos que a secção de cavaco equivale a 3 milímetros quadrados. Temos mais um exemplo agora. Exemplo 3. Um torneiro tem desbastado um tarugo de diâmetro 50 por 100 mm para alcançar a dimensão nominal final 40 por 100 mm. Sabendo que a rotação escolhida foi de 125 RPM, que a profundidade de corte adotada foi de 2,5 e que a ferramenta avança 2 mm por volta. Qual o tempo de operação total? Primeira coisa que nós devemos saber para calcular qual seria o tempo de operação total é identificar como que se estabelece, como que é definido um tarugo. Um tarugo é especificado da seguinte maneira: o primeiro dígito se refere ao seu diâmetro e o segundo dígito ao seu comprimento. Ou seja, um tarugo 50 por 100 significa o seguinte: 50 mm corresponde ao diâmetro do tarugo e 100 mm corresponde ao seu comprimento. Beleza, agora a gente já sabe como especifica um tarugo, vamos calcular o tempo de operação total, ou também conhecido como tempo de corte. Para isso a gente vai estar aplicando a fórmula do tempo de corte, que é igual a tempo de corte é igual a L vezes I dividido por A vezes a rotação. Através da especificação do tarugo lá, nós temos que o comprimento do tarugo é 100 mm. Temos também, pelo dado no exemplo, que o avanço é igual a 2 mm por volta e que a rotação equivale a 125 RPM. Porém, no exemplo,
ele não disse qual seria a quantidade de passes. Porém, tem como a gente estar descobrindo, né, com quantos passes essa operação foi realizada, com quantos passes essa operação foi realizada. Para isso, a gente tem a utilização de uma formulazinha, que seria o quê? O I, né, que é o número de passes, ele vai ser igual ao diâmetro inicial, lembrando que é o diâmetro inicial do tarugo, né, menos o diâmetro final, ou seja, o diâmetro inicialmente que o tarugo tinha e o diâmetro final seria o diâmetro que o tarugo teve depois de usinado, dividido por 2 vezes a profundidade. Lá pelo dado do exercício, nós temos o que? Pela especificação do tarugo, que o seu diâmetro inicial é 50 e seu diâmetro final é 40. Então, vamos substituir isso na fórmula. Então vai ficar 50 menos 40, que é o diâmetro inicial menos o diâmetro final, dividido por 2 vezes a profundidade. A profundidade, está especificado no exercício, equivale a 2,5 milímetros. Então nós temos 50 menos 40, que equivale a 10, que vai ser dividido por 2 vezes 2,5, que vai ser 5. Ou seja, então 10 dividido por 5, nós temos que o número de passes são igual a 2 passes. Agora que a gente descobriu o número de passes, tem como a gente terminar nosso cálculo do tempo de operação. É só a gente substituir, né, o valor do número de passes que estava faltando na fórmula e resolver. Então vai ficar tempo de corte igual a 100 vezes 2, dividido por 2 vezes 125. Isso nós temos o quê? 200 dividido por 250, que resulta no tempo de corte, ou tempo de operação total, de 0,8 minutos. Pessoal, por hoje nós terminamos essa aula de processo de usinagem que se encerra por aqui.